Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Up Podcast. Nós estamos nessa primeira temporada com 10 episódios sobre habilidades e comportamentos que todo profissional de sucesso deve obter. Hoje eu tô aqui com um convidado maravilhoso para falar sobre vendas. Cara, ele é magnífico. Ele é especialista em vendas diretas, ele é um empresário e também já trabalhou nos times de um dos grandes vendedores aqui do Brasil. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você começar a nos seguir no nosso YouTube, no nosso Spotify e acompanhar, porque toda terça às 19 horas nós temos um vídeo novinho aqui para você. Vamos embora. Bom, agora, vamos lá, né? Conversar com esse cara que, sinceramente, eu não sei, eu acredito que é ele que vai conduzir essa conversa aqui hoje, porque, ele é maravilhoso e um cara bom para ensinar a gente sobre como vender, como aumentar os nossos resultados em venda, como a gente performar melhor nessa área aí, que é o coração, é o pulmão da empresa, né, Estevo? Muito prazer e obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Prazer, Cássia. Eu que agradeço o convite. Vai ser um privilégio poder trocar um pouquinho com você, poder ajudar o pessoal que está assistindo aí de casa. Então, curte muito esse vídeo aí, eu sou competitivo. Quero que seja o mais curtido. Quem sabe aí a gente possa estar ensinando algo um pouquinho para vocês, a importância, né, dessa habilidade que Maravilha. Eu nunca esqueço. Flávio Augusto, né, fala muito disso, né, que ele considera que a principal habilidade para qualquer empresário de sucesso é a habilidade de vendas. Né? Então vamos falar um pouquinho disso. Cara, Flávio, nossa, você tocou já logo no primeiro nome, que é como se fosse um mentor para mim. Flávio Augusto é demais. Inclusive, eu quero te contar uma história já. Já vou começar com um balela aqui, logo de cara. Manda bala. O Flávio Augusto abriu um processo seletivo. Não sei se eu já te contei isso em uma das nossas conversas para a WSP. E eu falei, cara, vou ver se eu consigo trabalhar para ele, vamos ver. E aí, eu fiz todo o processo, eu tinha que mandar um vídeo falando para ele por que eu tinha que entrar para a plataforma dele, por que eu poderia ser uma vendedora do produto dele. Sim. E aí eu fiz todo o processo, mandei o vídeo, passei, fui selecionada, a gente tinha que ir lá para São Paulo, no Vibra, em um evento da WSP, e aí a gente lá, ele também dava uma aula, ele, Caio Carneiro, tinha o Ed, esqueci o nome dele, mas é um dos ajudantes lá do Flávio Augusto. E aí, lá, ele pega e fala, beleza, vamos dar o primeiro passo e a partir de hoje vocês são vendedores. Aí, quando ele liberou o acesso, eu falei, não sei. E aí, eu caí fora. Perdi a oportunidade, vamos assim dizer, de ser uma vendedora do Flávio Augusto. Porque eu estava iniciando a Up Consultoria, eu queria me dedicar para aquilo, não queria tirar o foco. Você queria, não sei, às vezes provar que você podia chegar até lá. Isso. Mas foi isso... uma competição interna, assim. Legal. Mas isso faz sentido, porque às vezes a gente precisa de algum tipo de provação, né? A gente precisa... Eu sempre fui uma pessoa que eu busquei reconhecimento, né? Até o momento em que eu entendi que eu só seria reconhecido se eu ajudasse muitas pessoas. É isso. Esse é o propósito, né? E aí, às vezes, a gente faz isso. Às vezes, por exemplo, no meu caso, eu fiz engenharia química na graduação. Certo. E um dos motivos de eu escolher engenharia química... Beleza, no colégio eu era bom em química, em física, em matemática. Eu tinha mais facilidade para essa área de exatas, mas eu também tinha muita facilidade para a área das biológicas. E aí, por que eu escolhi engenharia química? Eu lembro quando eu era mais novo, que um dos pontos foi, eu quero fazer cálculo. Engenharia química é considerado um dos cursos mais difíceis da UEM aqui da nossa universidade. Então, isso era uma forma de estar buscando esse reconhecimento. Era sobre passar, né? Passar, começar a fazer o curso. Não era sobre concluir ou sobre se tornar um puta de um profissional. Exato. Mas sobre, eu consegui passar não é nem só o conseguir. É ser algo que é um mérito próprio, sabe? Sim. Não tem como, ninguém me ajudou, Não, eu fui lá e eu conquistei, eu fui lá e eu fiz. E você acaba tendo... essas provações na nossa trajetória, elas são importantes. Sim. Porque elas nos dão confiança. Se eu conseguir isso aqui, por que eu não posso conseguir outras coisas? Claro. E foi justamente isso, Estevam. Isso me destravou. Me destravou super, porque daí eu olhei para a situação e falei assim, cara, eu consegui ser uma vendedora, entre aspas, ali, porque eu coloquei entre aspas, porque eu não cheguei a ser uma vendedora dele, mas eu passei por todo o processo. Falei, caramba, se eu consigo ser uma vendedora pro Flávio Augusto, então eu consigo ser para mim. Exato, perfeito. Se eu consigo vender o curso de inglês, que era para isso que a gente tinha passado, eu consigo vender uma consultoria. Então, isso me destravou. Falei, já sei que eu sou capaz.
Eu Legal. sou capaz de ser uma vendedora dele, eu sou capaz de vender qualquer outra coisa. Perfeito. E aí, bom, vamos pra cima. E daí foi a hora que eu fui aprender sobre vendas, né? Me aprofundar mais. Porque lá ele deu o Caio Carneiro mesmo, que é, né? Enfim, você conhece, um puta de um profissional. Ele deu várias dicas. Eu falei, cara, beleza, mas eu preciso me aprofundar. E daí fiz o curso dele e tal. E tô aí até hoje vendendo consultoria. Bom demais, é isso. É E é sobre. importante pegar todo o conhecimento e colocar em prática, né? Não deixar tudo preso. Mas só pegando esse último gancho, quando você fala de, pô, isso me destravou, isso me deu confiança, eu tenho um treinamento de metas, definição de metas, que eu Certo. me baseei em um treinamento do Jim Rohn, que foi um dos principais pensadores que passaram pelo nosso planeta. Quem não conhece, recomendo demais. Pode procurar qualquer coisa do Jim Rohn. Os principais nomes do planeta Terra foram mentorados pelo Jim Rohn. Então, é um cara assim que foi gigante. Sim. E um dos treinamentos dele, quando ele vai falar de metas, a primeira coisa que ele fala é para você colocar coisas que você fez na tua trajetória que você se orgulha. Para mostrar que é possível você alcançar qualquer meta, qualquer objetivo que você vai traçar nos próximos anos. É bem legal isso. E isso faz muito sentido. Né? Por isso que quando você fala assim, isso me destravou, isso me traz confiança, são pontos que vão te trazer bagagem ali no seu background para você conseguir prosperar mais lá na frente. Legal, né? cara. É isso aí. É isso aí. É isso. Tipo, toda vez que eu olho pra uma situação, eu falo, sei lá, será que consigo? A gente sempre se questiona, né, Estevam? Sim, normal. E será que eu consigo? Aí eu lembro de situações como essa, que às vezes eu mesmo me coloquei. A gente também tem esse ponto, assim, né? Que a gente se coloca em umas questões que depois a gente olha pra trás e fala, por que eu fiz isso? Como que eu, né, me coloquei numa situação como essa? Mas, enfim, então é uma referência. É pra gente olhar pra trás e falar, consegui, então, né... Consigo atingir outras metas, outros objetivos também. Legal. Cara, legal. Mas uma coisa que a galera não entende, Estevam, é assim, por que vendas? Né? Beleza, a gente escolheu aqui esse episódio para falar sobre vendas, a importância disso e tudo mais. E às vezes a galera tá lá em casa, escutando a gente, fala assim, tá, mas por que eu tenho que aprender vendas? Eu não vendo, eu dou consultoria. Eu não gosto de vender. Eu não gosto de vender, eu não sou vendedor. Por que eu tenho que vender? Eu não vendo, eu sou, sei lá, eu tenho um estúdio de podcast. Cara, você tá vendendo, todo mundo vende. É isso, Ou você vende um produto, serviço, hora, mas você tá vendendo. Alguma coisa você tá vendendo. Então, eu gostaria que, assim, sua trajetória é maravilhosa, eu já escutei um pouco da sua história, mas gostaria que você falasse qual a importância de vendas, dado tudo que você viveu. É engraçado porque eu era uma pessoa... eu era uma pessoa que tinha preconceito, tá? Com vendas. Eu lembro que o meu pai, ele falava muito pra gente, né? Pra mim e pro meu irmão, que não era pra gente ser vendedor. Que ser vendedor não dava dinheiro, que ser vendedor não dava certo. Não era bom. Mesmo ele sendo um mega representante, um mega vendedor. Meu pai é um espelho pra mim, muito forte. Pra mim, é uma das principais pessoas com habilidades de relacionamento que eu conheço. É impressionante como ele traz uma energia boa nos ambientes que ele está, como ele consegue trazer essa energia leve, né? E isso é uma das um dos principais pontos dentro de todo o processo de vendas. Você saber se relacionar com as pessoas é fundamental para você depois converter, né, numa venda. Sim. Mas a venda, primeira coisa, né, as pessoas precisam tirar da cabeça que a venda não é uma coisa boa. Que vendedor é só aquela pessoa que, não deu certo, vai vender alguma coisa. Porque a gente, infelizmente, a gente tem muito as pessoas têm muito essa visão. Esse preconceito. Coitado, não deu certo na vida, agora virou vendedor. Mas é muito pelo contrário, porque se você pegar para analisar, tudo é venda, a gente só não dá esse nome. O Caio mesmo fala muito essa frase, que só existe uma profissão no mundo, que é a profissão de vendedor. O que diferencia é o que você vende. Né? Concordo, 1000%. Então, assim, a partir do momento que a gente coloca isso na nossa cabeça, em qualquer área da sua vida, se você desenvolver as habilidades necessárias para você fazer uma venda, você vai se dar bem em qualquer área da sua vida. Perfeito. Quando você nasce, você vende o choro para ganhar o leite. Então,
É tudo. Você começa a ficar um pouquinho mais velho ali, aí de repente você começa a vender o seu conhecimento na escola para passar de ano. Você começa a vender o seu físico para arrumar um namorado, uma namorada. Você começa a vender o seu currículo para arrumar um emprego. Perfeito. Tá? É isso aí. É isso aí. Uma outra coisa, por exemplo, você falou do... eu vendo consultoria, ou às vezes eu sou um advogado, eu sou um médico. Mas, pô, por que o médico, por exemplo, tem uma clínica e na clínica tem lá o nome dele, falando o que é a especialidade dele, o que ele faz? Isso é simplesmente uma amostragem de venda, só que aí ele está fazendo uma venda passiva. Se ele quisesse ter mais resultado ainda, ele poderia converter essa venda passiva numa venda ativa. Perfeito. Em que, em vez de só esperar as pessoas passarem na frente dele, ele poderia ir atrás dessas pessoas e trazer ele para dentro da clínica. Então, é um processo que funciona. E aí, o que as pessoas acabam fazendo? Elas ficam dependendo somente de uma venda passiva, em que elas não vão ativamente atrás de um prospecto, e aí ficam esperando o prospecto vir até elas, e óbvio, dá resultado? Lógico que dá resultado. Né? Senão, não existiriam shopping centers, não existiriam lojas, não existiriam clínicas. Né? Então, funciona também. Mas se você quiser mais resultados, se você quiser potencializar mais, as pessoas que se destacam nessas áreas, com certeza elas também trabalham essa venda mais ativa. Elas trazem o prospecto para dentro da E é engraçado que, geralmente, a pessoa que trabalha só com venda passiva, que é aquela que espera o cliente vir até essa pessoa, né, esse profissional, ela tá deixando dinheiro, né, na mesa, ela tá deixando de ganhar. Deixa de ganhar. Tem uma história engraçada que meio que comprova isso. Eu tenho um amigo, o Thiago, que ele é dono de algumas Chiquinho Sorvetes, sabe? Legal. Chiquinho Sorvetes. A primeira que ele abriu foi no Avenida Center. Show. Aqui em Maringá. E eu lembro que, ele abriu, tava super entusiasmado com a nova loja. E aí, do lado da Chiquinho, abriu um McDonald's. E na frente do Avenida Center, abriu uma caixinha de sorvete do McDonald's. Sabe aquelas casinhas de sorvete do McDonald's? Sim. E aí ele ficou desesperado. Ele falou, vou quebrar, porque eu já tenho um Burger King aqui. Aí do meu lado, que não tinha nada, abre um McDonald's. E na frente, na entrada do shopping, que entra pra onde dá na minha loja, abre uma casa de sorvete do McDonald's. Quebrei. Sabe o que aconteceu? Ele bateu recorde atrás de recorde de vendas. Por quê? Porque o McDonald's começou a trazer mais pessoas passando pela frente da loja dele. Quanto mais pessoas passando na frente da sua loja, mais você vende. Por quê? Porque venda é número. Show. Então, ele aumentou o número de pessoas passando na frente da loja dele. Mesmo tendo mais concorrência em volta, ele conseguiu vender mais. Tá? Então, isso comprova isso que eu falo da venda passiva e da venda ativa. Né? Quanto mais pessoas passando na frente, mais você vende. Quanto mais pessoas você traz, mais você vende. É matemática. E isso comprova também um negócio que a gente sempre fala, que concorrente não é inimigo, né? Não, lógico que não. Concorrência é maravilhoso. Se você não tem concorrência, você não melhora. Você não evolui. Né? Então, já fica aí uma puta de um insight. Porque, cara, tem muita gente que fala assim, abriu tal coisa aqui que é igual o que eu faço. Nossa, o cara é isso, o cara é aquilo outro, tipo, xinga, acha ruim. Cara, tudo isso, primeiro que já entra aquela questão de que você perde tanto tempo se preocupando com o concorrente que você não faz o seu. Aí você já tá perdendo dinheiro. Aí o cara tá ganhando dinheiro de graça, assim, sem fazer nada, vamos assim dizer, só porque você tá dando toda a atenção pra ele, né? Enfim, tem vários casos disso na história que dá pra contar. Mas a questão aqui quando você falou de vendas, que as pessoas não entendem o poder da venda e tal, tem esse preconceito, e como faz para entender, né? Você deu várias dicas disso. Eu só lembro de uma coisa, que vendas, ela é o coração, o pulmão, a alma do negócio. Se você não vende... É até engraçado a gente pensar de certa forma assim, o Estevo. Por exemplo, eu sou formada em financeiro também, né? Eu estou especializada na parte financeira. E aí, se eu não tivesse uma cabeça de vendedora, eu iria falar assim, preciso de venda. Eu trabalho no financeiro, eu mexo com dinheiro. Sim. Tô nem aí para venda. Porém, se a empresa que eu trabalho, se eu presto serviço, não vende, primeiro que ela nem me paga, segundo que eu não tenho o que gerenciar. Porque venda, como você me disse, é números. Tanto números de venda quanto o número que isso gera, né? De faturamento, de recebimento e tal. Então, aí é que está a questão, né? Você entender que a venda está no centro. Venda é o centro. E a partir disso surge mais
pessoas para sua equipe, uma melhor gestão, maiores estratégias, enfim, a partir disso daí que surge todo o restante, mas que o principal é a venda. Se você não vende, você quebra. Exato, você tem que pensar assim. Isso faz parte do processo da vida. Sim. Tá? Se você não está crescendo, você está morrendo. Fato. Se você não está crescendo, você está morrendo. Boa. Né? Então, como que uma empresa cresce? Como que a sua empresa, por exemplo, você trabalha prestando consultoria. Certo. Como que a sua empresa cresce? Para a sua empresa sair do patamar que ela está hoje para um próximo patamar, o que ela precisa? Ela vai precisar, provavelmente, de mais faturamento, ela vai precisar de mais dinheiro, ela vai precisar de mais clientes. Ou seja, para qualquer empresa crescer, ela precisa estar vendendo mais. Certo. Se você é um advogado, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um farmacêutico, não importa. Se você quer crescer, você tem que estar aumentando seu faturamento, aumentando sua clientela. Ou seja, você tem que estar vendendo mais. Sim. Tá? Então, a venda, igual você falou, qualquer empresa que não vende, quebra. Por quê? Porque tudo que não está crescendo está morrendo. Então, se ela não está crescendo, se ela não está vendendo, ela está morrendo. E uma empresa que está morrendo, ela vai quebrar uma hora ou outra, infelizmente, ela acaba quebrando. E existem aí as estatísticas que comprovam isso também, né? Maravilha. É bem isso. Caraca, você fez eu refletir de uma forma diferente agora. Que bom. Que toca na gente, mas legal. É bem isso. Então, significa que, assim, a gente precisa entender vendas como centro. E entender que para a gente alcançar aquele objetivo. Tem uma outra questão, Estevam, que é assim, a pessoa abre uma empresa, ela abre uma empresa hoje, ela fala assim, sou empresária, tô rico. Primeiro que ela não entendeu nada ali de gestão, porque, né, primeiro você faz para a empresa e depois para você. E segundo que ela não entendeu nada do mercado em geral, porque, pô, infelizmente tem muito disso, né? Você tá aí no ramo empresarial também há bastante tempo, você sabe, as pessoas abrem empresa em pouco tempo, elas, pô, tô rico, elas começam a gastar dinheiro, não entende como, tal, e aí daqui a pouco quebra, e aí a culpa é do mercado X, a culpa é do McDonald's quebrando na minha frente, e não é o caso, né? Como na sua história mesmo comprovou. Então, o que eu quero dizer é, às vezes, a gente não entende qual é o processo ideal que a gente precisa ter, o método que a gente precisa usar, a visão que a gente precisa ter da nossa empresa para, primeiro, começar a vender, só que de uma forma legal. Quando eu digo legal vende, fatura, paga as contas, reserva, cresce. Sim. Existe uma ordem. Não é só você... vendi, peguei o dinheiro, comprei um carro. Vendi, peguei o dinheiro, fiz isso. Vou viajar, vou não sei o quê. Sua empresa está ruindo, né? Até porque, para você também vender mais, você também precisa ter pessoas qualificadas, você precisa dar ferramentas para essas pessoas e tudo isso. É dinheiro. Então, uma coisa leva a outra, né? Por isso que não tem como venda não estar no centro. Uhum. Mas aí é que tá. A gente começou o podcast dizendo que existe o preconceito. Sim. Se você olhar para essa câmera agora e falar, você é vendedor, as pessoas lá vão se incomodar lá no sofá escutando a gente, vão falar, caramba, eu não sou vendedor, sou advogado, eu sou médico e tal. Mas são vendedores. Como quebrar esse preconceito? É a questão. É tudo uma questão de mentalidade, né? Não tem muito... Aí tem que assistir o podcast número 4. Não tem muito para onde correr. A primeira coisa, a pessoa precisa entender isso. Ela precisa entender que para o negócio dela prosperar... Na verdade é assim, a partir do momento que você abre um negócio, você não é mais... Por exemplo, eu sou um médico. Abri uma clínica, eu não sou mais médico. Eu sou médico e empresário. Sim. E a partir do momento que você é empresário, você começa a lidar, principalmente o negócio no começo. Você não vai sair contratando um monte de gente para tocar as suas operações. Você acaba virando o responsável pelo marketing, o responsável pelo comercial, o responsável pelo financeiro, o responsável pela gestão de pessoas. Você acaba fazendo tudo. Você é o melhor funcionário da tua empresa. Você tem que ser o funcionário do mês todo mês. E não tem como, né? Então, no começo, todo começo é assim. E aí a pessoa precisa ter um controle mental muito forte para entender o processo. Gerir tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, como que eu quebro o preconceito? O preconceito, ele é quebrado com... Primeiro, todo preconceito é burro, né? Então, certo. Você precisa ir atrás do conhecimento. Você precisa estar aberto a entender como que as coisas funcionam.
A Perfeito. partir do momento que você está aberto a entender, você começa a ver que você vai precisar que a tua área comercial ela funcione. Ah, não Perfeito. quero vender. Tudo bem, você não quer vender. Mas você vai ter que ter alguém que faça isso então para você. Porque se você não vende, o teu negócio ele vai morrer. Então, qualquer empresário, ele começa a entender isso. Por quê? Porque ele a conta continua vindo. Perfeito. A conta continua vindo. Então, ele precisa entender que ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque senão... eu conheço diversos casos, né, que tiveram que quebrar o preconceito, às vezes, na força. Né? Porque a empresa estava ruindo, não entendia porque a empresa estava ruindo, porque a pessoa, Sim. às vezes, é um mega profissional, um profissional excelente, só que os clientes não apareciam, entendeu? Os clientes não apareciam. Mas, pô, ele montou uma mega estrutura, uma estrutura linda, um mega profissional que tem muito conhecimento, que faz... Que presta um serviço com maestria, o melhor daquela área. Infelizmente, não basta você ser o melhor. Não. Se você não for diferente, se Aí você que não... tá. Entendeu? Tem outro mito aí também, né? Se você acha que só ser o melhor é o suficiente, você também provavelmente vai morrer. Por quê? Porque você precisa estar captando, você precisa estar vendendo. Então, Perfeito. o preconceito, ele só é quebrado, qualquer preconceito, ele só é quebrado com informação, com conhecimento, mas a pessoa tem que estar aberta. Eu sempre falo nos meus treinamentos, quando eu vou falar sobre questões que geram preconceito, eu falo que existem pessoas que têm 3 tipos de maçãs. Uhum. Existe a maçã vermelha, a maçã verde e a maçã podre. Certo. A maçã vermelha é aquela pessoa que não tem preconceito. Ou que está super aberta a entender. Uhum. Essa aí é o mais fácil de lidar. Certo. A maçã verde é aquela pessoa que fala assim, mas eu não sou vendedor. Mas eu não gosto de vender. Aí quando você explica para ela, ela entende e ela melhora. Vira, né? Amadurece. Ela tá aberta. Aham. Certo. A maçã podre é aquela que fala, eu não sou vendedor. Isso aí para mim não funciona, eu não gosto disso, eu não preciso disso. E ela está Perfeito. fechada a entender. Perfeito. Esse tipo de pessoa, não adianta você tentar discutir, porque você nunca vai ganhar. Dale Carnegie já fala nos livros dele que a única maneira de você ganhar uma discussão é não entrando nela. Perfeito, maravilha. Então, Caramba. o preconceito, para quebrar um preconceito, parte muito mais da pessoa do que da gente que Eu acho que é um tenta pouco de passar desejo informação. também, né? a pessoa tem que querer. A pessoa tem que estar aberta. É um pouco de desejo. Eu acho assim, tudo que eu já vi sobre vendas, os cursos que eu já fiz, os vendedores, os principais vendedores aqui que eu acompanho, a história é sempre a mesma. Tinha o preconceito, aí um dia tiveram um desejo, uma vontade, um objetivo maior, né? Sempre assim, já parou pra perceber? Tinha um preconceito. Não sou vendedor, né? E alguns deles nem sabiam que tinha um preconceito. Pra eles estava tudo bem naquela profissão. E aí, eu quero, sei lá, comprar o carro X. Eu quero uma casa. Eu preciso dar a vida melhor pro meu filho que tá pra nascer. Vou casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Quando surgia um motivo maior, eles precisam de dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro. Sim. Pra quase tudo na vida, até pra morrer. Sim. Né? Então, preciso de dinheiro. Aí, a hora que dava aquele disco, o que eu faço? Vou vender. O propósito ele é fundamental para você fazer qualquer coisa, né? A gente sempre fala muito que quando o porquê é forte o suficiente, o como e quando não importam. Você pega e faz. É isso. Né? Então, quando você tem um motivo É muito isso, forte... perfeito. Né? Tem até um livro que fala, que chama Comece pelo Porquê. Né? E ele fala muito disso para definição de propósito. Também tem aquela mística do Japão, que é o Ikigai, né? Que também é isso, é você estar em busca por um propósito, que é um dos primeiros passos para você conseguir dar certo em qualquer área também. Sim. Se você tem um Um motivo desejo. forte o suficiente, você chega. Perfeito, é isso aí. Então, na minha visão, é isso. Para você destravar o preconceito, né? Tirar ele da sua rota, vamos assim dizer, você precisa entender o seu desejo, o seu objetivo. Se não tem, cara, nem tenta. É aquilo que você falou, você é a maçã podre. Não vai dar certo. Se você não estiver aberto... E não adianta discutir. E vou ter que vender, mas hoje tá calor, hoje tá frio, não tenho ar, preciso do computador X. Cara, não, quem quer, faz. Pronto, né? Fato. Então, Até enfim. em relação a técnicas, tá? Isso. Técnicas de venda. Você não precisa... Porque, de novo, é óbvio que quanto melhor você tiver em técnica, mais resultado você vai ter. Você certeza. consegue melhorar a tua matemática. Aham, Mas a venda ela é número, venda é matemático. A perfeito. maioria das pessoas não entende isso. Mas venda é matemático. Então, mesmo que você não tenha a técnica mais apurada, se você for para o campo, se você
trabalhar, se você fizer o que tem que ser feito, você vai conseguir ter resultado. Com certeza. A gente vê muita gente ruim tendo Com resultado. certeza. E outra, e a questão também, Esteve, é que você fica melhor fazendo. Opa, com certeza. É aquilo que você disse lá no começo. Se você Com faz certeza. todos os cursos do mundo, os maiores e melhores cursos de vendas, mas você faz o curso e guarda, não adianta nada. Né? Perfeito. Ah, mas como que eu melhoro? Como que eu fico cada vez melhor em vendas? Vendendo? Ninguém aprende a nadar lendo livro, né? É Tem que isso. pular na piscina. É bem isso. É vendendo, tem que ir pro campo, tem que pegar o celular, tem que, enfim, estudar estratégias do seu nicho e vender, né? E aí você vai vendo o resultado e isso vai fazendo você querer cada vez mais. Então, o desejo é um dos principais. Se não tem desejo, eu acho dificilmente a pessoa vai conseguir destravar esse preconceito. Né? Dificilmente ela vai conseguir deixar de ser uma pessoa preconceituosa com vendas, com vendedor, se ela não tem o desejo de crescer. Porque é aquilo que você disse, só cresce quem vende. Se você não vende, você não cresce, você morre, né? Você fale. Então, é a principal, acho que, principal pilar, assim, a questão do preconceito. E aí depois vem a técnica, que é o que você falou, né? Que é você ter a técnica, mas para você ficar bom naquela técnica, né? Você tem que cada vez mais vender. E é engraçado que às vezes é até um pouco incoerente, tá? Aham. Porque eu fiz um treinamento essa semana Certo. para um dos meus times de vendas. E aí eu falei para eles que quanto mais técnico a gente fica, pior. A gente precisa... Como assim? Eu preciso ter a técnica, mas quanto mais técnico eu fico, pior? Sim. Por quê? Porque você precisa entrar num... É uma linha muito tênue entre você ser muito técnico e não ter emoção. Porque venda é emoção. Né? A venda ela é muito emotiva. Então, normalmente, quando você vai vender, você tem que ter brilho no olho, você tem que ter energia, você tem que estar num estado energético positivo para você conseguir converter. Porque venda, além de tudo, é postura e confiança. Né? Você tem que passar essa confiança para o teu prospecto, para ele se tornar um cliente seu. Certo. Então, quando você fica muito técnico, você só fala da parte técnica, muitas vezes o teu cliente... Não sei se posso falar palavrão, às vezes eu falo muito. Fica à né? vontade. Mas às vezes o teu cliente está cagando para a parte técnica. Ele ele quer sentir resultado, energia, ele tá precisando de... Às vezes ele só está precisando de confiança para fechar com você. E aí você fica muito na parte técnica e você não consegue converter. Então, também é uma linha muito tênue entre... Eu sou muito técnico e eu passei por isso. Aí você vira um robô. Eu sempre fui muito racional. E eu passei muito por essa parte de... Eu me tornei muito técnico. E eu perdi a emoção. E aí eu tive que aprender a me colocar... eu tive que aprender a me colocar num estado de energia positiva. E tem gente que acha que isso é besteira. Não, né? não. E eu não tô falando de energias místicas, de universo. Eu tô falando de você estar num estado energético, de entusiasmo. E acreditar também nisso que você Exato, vende. Eu acho que quando muito. você não acredita, é a hora que a sua postura não condiz com o que você fala. Você tá ali vendendo. E as tá pessoas tipo... sentem isso. Quando, Claro. você não tá com tesão em mostrar aquilo que você tá mostrando, em vender aquilo que você tá mostrando, a pessoa do outro lado, ela sente, ela sabe. E aí, quando ela sabe, ela não compra de você porque ela não sentiu confiança. Perfeito. Né? Então, você também tem que saber lidar com tudo perfeito. isso. E nisso eu lembro de duas coisas. Primeiro que toda vez que eu estou conversando com os meus clientes lá no escritório, sim, você tem que deixar eles falar, até porque você só entende como você ajuda quando eles te falam qual é o problema. Então, eles falam. Aí, quando eu começo a falar, rola aquele entusiasmo, assim, exatamente isso que você falou, eu brilho no olho e tal, porque eu amo isso, essa parte, assim, eu gosto muito do que eu faço. E aí rola aquilo e tal, e a pessoa fica entusiasmada junto, é muito engraçado, que parece que a energia conecta, né? Sim. E aí, naquele momento, acontece aquela conexão, e aí a gente consegue fechar um negócio. E isso que você falou, né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Tipo, o que é o principal para você fechar uma venda? São duas coisas. Uma é o que você falou, que é saber ouvir. Né? A gente sempre fala que no processo de vendas, né? Tem o funil de vendas, aí tem várias etapas, a última etapa é um fechamento. O fechamento, eu sempre falo, quem fala antes perde. Então, você tem que deixar o teu cliente falar, o teu prospecto falar. Então, você saber ouvir é a primeira coisa, e o segundo é saber fazer boas perguntas. Né? Então, se você quero melhorar meus resultados, aprende a ouvir
E aprenda a Aprende a fazer boas perguntar. perguntas. Show de bola. A segunda coisa, o Estevão, que eu falei pra você que trouxe uma reflexão, essa última parte aí que você falou, é que eu sempre falo pros meus clientes assim, você tem que entender que independente do que você faz, do que você vende, do seu nicho, ou você resolve um problema, uma dor, ou você atende um desejo, uma necessidade no cliente, um desejo, né? Quando você entende isso, você aprende essa parte de que tem que ter a emoção na venda. Tem a técnica. O que é a técnica? É isso que você falou, tem o funil, você tem que fazer a prospecção, vai qualificando para ver se ele realmente é um cliente seu, para você não vender um produto para um cliente errado. Isso faz com que o seu negócio vá para um caminho errado também, então tem que prestar atenção nisso. É você fazer o acompanhamento ideal, depois você fecha a venda, faz o acompanhamento pós-venda, que para mim é mais importante do que todo o restante, que é criar o relacionamento. Enfim, tudo isso é técnica. A emoção é na hora que você entende que você está ajudando o seu cliente ou com uma dor ou com um desejo. Perfeito. Certo? Por exemplo, eu fiz uma lista. 30 coisas para fazer antes dos 30. Uhum. E nessa lista estava lá, ter um podcast ou um canal. Legal. Eu estou realizando isso eu fiz essa lista, eu tinha 21, 22 anos. Eu estou realizando agora com 25. Top. E eu estava olhando essa lista ontem, antes de fazer toda a nossa conversa aqui. Eu estava revisando essa lista e falei, caramba, atingi algumas coisas. Estava lá, tinha bastante coisa. E daí eu falei, cara, cheguei no podcast. Lá eu coloquei que eu queria ter um canal ou um podcast. O canal que eu tô falando não era nem de YouTube, porque agora eu tenho um canal de YouTube. Sim. Era um canal de televisão. Eu queria um programa, ou um podcast, ou um canal. Eu queria alguma coisa desse tipo. Que era realizar isso. E eu falei, caramba, agora eu tenho. Né? Legal, me trouxe muitos ensinamentos, conversar com as pessoas, ouvir e tal. Mas, no momento que eu falei, quero isso, que eu fui fazer todo o planejamento do podcast, eu fui atrás de um estúdio. Quando eu achei o estúdio, ele não estava resolvendo uma dor, porque eu não tinha um problema. Uhum. Eu só queria realizar um dos meus desejos lá, da 30 coisas para fazer antes dos 30. E esse era um. Legal. E o estúdio me atendeu a esse desejo. Então, enfim, é isso que eu falo para os meus clientes. Das duas, uma. Ou você está atendendo um desejo, ou você está resolvendo uma dor. Você concorda com isso? Não, concordo totalmente. Enfim. Só que é muito legal porque, assim, você falou um monte de coisa técnica antes de contar essa história da sua lista das 30 coisas para fazer antes dos 30. Certo. E eu me conectei muito mais quando você falou da parte da tua lista. Sim. Sabe por quê? Porque fatos contam, histórias vendem. Então, quando você é muito técnico, você só tá passando fato. Isso não gera conexão. As histórias que a gente conta, elas conectam muito mais com as pessoas do que essa parte mais técnica do processo. Que é importante, que precisa ter, mas o que vai realmente gerar conexão, que é o mais importante, são as histórias. Por isso que eu falei, por exemplo, das 3 maçãs. Por isso que toda vez que eu tento... eu já contei um monte de história. Já contei a história do Thiago aqui, da Chiquinho. Sim. Então, por quê? Porque essas histórias, elas geram as conexões necessárias para que você consiga passar um conhecimento, passar uma informação e converter uma venda. Perfeito. Eu sempre passo 4 pontos para você contar a tua história. Né? A gente treina muito isso no nosso pessoal. Certo. Né? A gente sempre fala do background. Né? O que é background? Background é quem é você, o que você faz. Ah, legal. Né? Ou se você for contar uma história, toda história começa dando um briefing ali de quem é o personagem principal. Entendi. Eu não fico muito nessa jornada do herói, dessas coisas muito técnicas do marketing. Legal. Eu tenho algo mais simples. Eu prefiro ser simples do que ser muito detalhista, muito complexo ali, porque eu acho que a simplicidade, ela resolve, né? Pessoas de sucesso fazem o básico, só que mais e com melhor e com maior frequência. Certo. Né? Então, eu sou muito da simplicidade na hora de colocar as coisas em prática. Né? Então, quem você é, o que você faz, ou se você estiver contando uma história, quem é o personagem principal daquela história, o que ele faz. Aí, o segundo ponto é a dor. Show. O que ele não gosta naquilo que ele faz, ou quais são as dificuldades que ele está sentindo. O terceiro ponto é a solução que ele encontrou. E o quarto ponto são os resultados que ele teve, a visão.
Né? Então, Legal. são esses 4 pontos. E o mais engraçado, qual dos 4 você acha que é mais importante nessa história? Background, dor, solução ou resultado? Dor. Por quê? Porque a dor conecta. Ninguém tá nem aí pra você, ninguém tá nem aí pros seus resultados, ninguém tá nem aí pros seus problemas. Tal, é a dor. Mas a pessoa se conecta com a tua dor. A pessoa quer ver você, ó, se lascando. É isso, mas Não, e também é aquela questão de literalmente se conectar. Tipo, a hora que você fala assim, eu fiz tal coisa, ou enfim, que nem eu falei, a lista de 30 coisas pra fazer antes dos 30, a pessoa, legal, eu já fiz, ou vou fazer, ou que bacana. Preciso de uma dessa. Entendeu? Então, tipo, dá um... É real isso aí, legal. E é bem isso. Então, a gente tava lá naquela parte que a gente falava sobre ter muita técnica, pouca emoção. Ou, às vezes, pura emoção, nada de técnica. E eu ainda acho que a pessoa que tem muita emoção e pouca técnica... Vende mais. Vende mais. É o que mais vende. Vende pra caramba. É engraçado. É o que mais... Não é que vende mais. É o que mais vende sempre é esse cara com mais emoção. Uhum. Por quê? Porque entusiasmo, energia, brilho no olho, crença... Perfeito. Acreditar naquilo que está vendendo é muito melhor do que você ter todas as principais técnicas de venda. Porque você acaba aplicando as técnicas mesmo sem conhecê-las. Cara, vou te falar uma coisa. Nem sei se eu posso, mas vou falar, porque é coisa do Eduardo corta. O Caio Carneiro, assim, ele tem tanta energia que às vezes ele me irrita. Era isso que eu ia falar. Às vezes ele me irrita. Às vezes eu fico vendo ele em podcast, lá nesse dia do evento do Flávio Augusto ele tava. Ele é muito entusiasmado. Ele é o mestre. Dá vontade de pegar e falar, fica quieto um pouco. Ele é o mestre, ele é Porém, bizarro. ele vende pra caramba. E é engraçado, tudo que ele lança, assim, tinha uma época, né, que tudo que ele lançava eu comprava. Ele me irritava, mas eu comprava. Ele me irritava porque ele é extremamente entusiasmado. Muito, muito, de falar, de gesticular e tal. E eu falava, caraca, velho, esse menino não para um minuto. Mas vende pra caramba. Ele é impressionante. E eu mesmo comprava. Era isso que eu ia falar. O que as pessoas veem do Caio na internet não é nada do que o Caio é. É um pequeno pedaço em evento. É um pequeno pedaço do que... Ele é 3 vezes aquilo. Muito mais. É impressionante. Eu, quando participava dos treinamentos mais fechados para alta liderança, né? A gente trabalhou por 10 anos juntos. Sim. Então, quando eu participava desses eventos com alta liderança, aí você olhava para ele e falava assim, filha da puta, o cara é diferente. Ele é diferente. Não, ele é fora da curva. Ele é. Ele é fora da curva. Ele é muito... Ele sabe muito, ele tem muito conhecimento, ele aplica muito, ele sempre foi um cara de colocar muita força, muito foco e fazer acontecer, sabe? Ele sempre trabalhou os números dele muito bem. Cara, ele é legal. sensacional. Eu vejo uma dificuldade nisso tudo. Pode falar. Não, eu ia falar só para fechar, que tem um livro que eu gosto muito, que quem me indicou foi o Caio. Certo. Que é sobre isso, sobre contar histórias, né? Chama O que Podemos Aprender com os Gansos. É um livro que... Show. Cada página desse livro é uma história que te entrega um ensinamento. Legal. Né? Ele basicamente mostra isso, que a melhor forma de você ensinar alguma coisa, de você passar alguma coisa, é através de uma história. Né? Então, é um livro que fez muito sentido para mim e eu tenho esse carinho também porque foi ele que me indicou, onde ele chegou para mim e falou assim, Estevinho, lê esse livro aqui. Eu acho, assim, que trabalhar com... Que é o seu caso, né? Conviver com o Caio Carneiro deve deixar a gente, assim, ao mesmo tempo que energizado. Quero mais. Deixa a gente também, tipo, caramba, quem sou eu na fila do pão, né? Porque o cara, ele é gigante. Não sei se é o seu caso. Não, porque ele nunca se colocou dessa forma pra gente, né? Ele sempre se colocou como um igual. Não, e de fato. Mas eu digo assim, aí a gente vê que a gente não sabe nada, né? A verdade é essa. Porque, cara, ele é incrível. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender, assim, ó, como aplicar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo. Porque conhecimento só se torna conhecimento depois que você pega a informação e aplica. Sim. Aí você tem conhecimento. Porque antes você é um armazém, você é um banco de dados. Você só está armazenando coisas. Né? Aí quando você sabe aplicar, aí é que você entendeu, aí é que você adquiriu o conhecimento. E a minha dificuldade está aí. Eu sei armazenar. Eu consigo, na verdade, não é que eu sei. Eu leio bastante, eu estudo bastante. Inclusive, estou estudando aquele livro que foi até o Henrique que colocou, que indicou lá. Foi... Putz, não lembro o nome. É um branco, assim, não lembro agora. Sobre modelo de negócios.
Ah, o Business Model Canvas? Isso. Tô estudando ele agora. E eu já fui até o final, voltei, tô estudando, destrinchando tudo. Aí a dificuldade é quando você fala assim, tá, vou colocar em prática. Tá, Pra é adquirir assim, o conhecimento. o que eu gosto de fazer, tá? Primeiro, mais um clichêzão, né? Aham. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Certo, Então, você precisa perfeito. ter um direcionamento, você precisa ter uma meta. Aham. E aí, quando você tem uma meta, as pessoas, na hora que elas vão traçar metas, elas normalmente traçam metas de resultados. Uhum. E beleza, a gente precisa ter metas de resultados. Por Perfeito. exemplo, eu quero ter 200 mil de faturamento, eu quero ter 1 milhão de faturamento. Beleza, ótimo. Uhum. Eu quero ter 1 milhão de faturamento até o final do ano. Certo. Não sei. Em 6 meses do ano. Quero ter esse faturamento. Tá, legal. O que é o difícil? O que eu preciso fazer hoje para chegar lá? O que eu preciso fazer amanhã para chegar lá? Então, você pegar e destrinchar toda essa sua meta de resultado em pequenas metas diárias de trabalho. Legal, legal. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai falar de vendas, eu quero fechar 10 clientes. Pô, legal, para fechar 10 clientes, o que eu preciso fazer? Pô, para fechar 10 clientes quer dizer que eu preciso fazer 20 apresentações. Com 20 apresentações do meu negócio, eu consigo fechar 10 clientes. Perfeito. Legal, mas para quantas pessoas eu preciso ligar para conseguir agendar 20. Sim. Ah, não, eu preciso ligar para 30 pessoas. Eu preciso ligar para 30 prospectos para poder agendar 20 para fechar 10. Legal. Mas eu preciso gerar quantos relacionamentos para conseguir ter acesso para fazer as 20 ligações, as 30 ligações? Perfeito. Isso você me lembrou, e com isso você me lembrou de uma coisa que é o saber ouvir os nãos. Que vai ouvir. Ah, vai. Eu acho que é por isso que as pessoas têm um pouco de receio de vendas, porque sabe que vai ouvir não. Qualquer atividade comercial, já discutimos aqui que meio que todas são, né? Perfeito. Você vai ter mais nãos do que sims. Sempre. E aí entra de novo aquela parte que eu falei da mentalidade, que é você entender que o não que você está recebendo agora eu sempre gosto de entender que é um ainda não, né? Que quem está perdendo é o prospecto, não sou eu, né? Perfeito. Eu acredito naquilo que eu faço. Por isso que é importante você acreditar também, né? Mas quando você recebe um não, ele só significa que você está mais perto do sim, porque é matemático. E aí entra de novo, mentalidade, entender que a maioria das pessoas que eu me relacionar, eu não vou conseguir fazer uma abordagem. A maioria das pessoas que eu abordar, eu não vou conseguir marcar uma reunião. A maioria das pessoas que marcarem uma reunião não vão fechar comigo. A maioria das pessoas que fecharem comigo não vão dar sequência. Perfeito. A partir do momento que você entende isso, que muitas vezes, Cássia, 95% do seu trabalho é jogar no lixo. 5% te deixa um multimilionário, tá bom? Tá bom pra você, esse número? Sim. 95% eu vou perder. 5% vão fazer com que eu atinja Claro. todos os meus resultados. E aí, é por isso que existe um funil. Porque tudo isso que você falou foi a etapa do exato. funil. Então, você joga lá dentro um monte de coisa, mas só sai um pouco É embaixo. isso. E o ouvir o não é um medo das pessoas, né? Ninguém gosta de ser rejeitado, né? Mas a rejeição dói. Mas é de certa aquilo, né? forma. Quando você vai arrumar um namorado, uma namorada, você tenta a primeira vez, toma um não, você vai desistir de nunca mais vão ter um relacionamento. Sim, e é por isso que eu acredito muito naqueles 3 pontos que o trio sempre fala. Flávio, Caio e Joel. Que é você ter o desejo, saber onde quer chegar, né? Ter a técnica, mas também ter a gestão emocional para saber lidar com os nãos. Porque isso não... Se você não souber lidar com os não, você pode até saber onde quer chegar, ter o desejo. Você pode até ter um pouco da técnica lá com a emoção que a gente falou. Mas, quando você ouvir o não, você derruba. O não, ninguém gosta de tomar não, mas, de novo, quando você tem um motivo muito forte, o como e quando não importam. Vou te dar um exemplo. Imagina aquela porta ali que a gente tá vendo ali. Certo. Vamos supor que aquela porta ela seja uma porta de ferro bem espessa. Aí, pensa na pessoa que você mais ama no mundo. Certo. Aí você começa a ouvir que essa pessoa tá atrás dessa porta. Essa porta tá trancada. E você começa a ouvir que essa pessoa tá atrás dessa porta. Certo. Aí, essa pessoa começa a gritar por pedido de socorro. E começa a sair fumaça debaixo da porta. E a pessoa começa a gritar meio desesperada por socorro. Show. E de repente ela para de gritar. E fumaça continua saindo da porta. Você abre a porta? De um jeito. Você abre. Você não perguntou qual que era a espessura, você não perguntou qual que era o material de ferro, você não perguntou se a tranca, se a chave estava ali ou não. Você simplesmente falou, eu abro a porra da porta. Por quê? Porque o motivo é forte. Então, quando o motivo é forte o suficiente, o como e quando não importa.
Então, se a pessoa tem um motivo, esse motivo forte o suficiente faz com que ela aguente tomar não. Faz com que ela aguente ser rejeitada. Perfeito. Tá? Maravilhoso. Caramba, que papo legal, hein? Agora, você... Cara, a gente já falou de tudo aqui. Já falamos sobre a importância, preconceito, como quebrar esse preconceito, quais são as principais técnicas que a gente precisa aplicar para vender melhor. A emoção é uma delas e tal, enfim. Venda ativa e venda passiva. Nós sabemos que venda passiva é aquela venda que a gente espera o cliente, senta aqui e espera o cliente vir, de alguma forma. E a venda ativa é aquela que a gente tenta prospectar, né? Através de uma ligação, através enfim, de alguma coisa. Você é especialista em venda ativa, né? E você já vendeu pelo menos diversos produtos, e produtos totalmente diferentes, né, Estevam? Sim, já vendi de tudo. De tudo, né? Pelo Sim. que você já me falou, você já vendeu de tudo. E sempre foi a venda ativa que te levou a alcançar os resultados dentro dessas vendas, desses produtos? Claro, sempre. É assim, a gente sempre trabalha a gente sempre trabalha marketing de atração também, né? Que é para você se posicionar como autoridade, com credibilidade, para você ter vendas passivas também. Legal. Mas o foco é sempre na ativa, é sempre indo pro campo, é sempre indo atrás, porque eu não quero ficar dependendo de alguém chegar até mim. Eu prefiro eu ir atrás e tá no meu controle, né? Então, vou resolver o que tá no meu controle. Sim. Mas como você se desenvolveu em venda ativa? A pergunta é assim, como se desenvolver em venda ativa? As pessoas estão escutando a gente aí, 90% delas já têm uma empresa, certo? Já estão atuando de alguma forma como empresários. O que você fala para essas pessoas, para elas se desenvolverem em vendas ativas e não perder dinheiro só esperando os clientes procurarem elas? É prática, né? Como que eu vou me desenvolver? De novo, é igual nadar. Você não aprende a nadar lendo um livro. Você não vai aprender a vender sem você ir para o campo. Eu posso te dar toda a teoria do mundo. Se você não pôr em prática, você não vai aprender. Show. Mas, de novo, entender o quê? Que existe uma lei dos números. Que se você entende seu número, você consegue prever seu futuro. Como assim? Aquilo que eu te falei. Eu preciso me relacionar com 40 pessoas, com 50 pessoas, com 100 pessoas. Vamos supor que você precise... Cássia, você precisa se relacionar com 100 pessoas para fechar uma venda. Quanto tempo você demoraria, sabendo disso, quanto tempo você demoraria para fechar a próxima venda? Pera, vamos de novo. Faz a pergunta novamente. Eu preciso entrar em contato com 100 pessoas para fechar uma próxima venda. Quanto tempo você demoraria, sabendo disso? Com certeza. Vou falar com 100 pessoas, vou fechar uma venda. Quanto tempo você demoraria para fazer isso? Começaria agora. Você faz hoje, porque você sabe. Certo. O problema é que a gente não tem clareza. A gente não sabe o que eu preciso fazer no topo do funil para chegar no fundo. Então, aí a gente fala, às vezes, com 2, 3, 4, 5 pessoas, 5 prospectos, espera que vai fechar, não fecha. E aí você para de fazer. E aí você perde a consistência. Perfeito. Você precisa ter uma amostragem suficiente para começar a entender, mapear esses números. Certo. Ter uma amostragem suficiente para começar a entender esses números e a partir daí você tenta melhorar. Tá. Uma dica direta assim para esse pessoal que está nos ouvindo. Suponhamos que eles estão começando hoje, agora. Vou abrir uma empresa. Vou vender, sei lá, caneta. Estão vendendo caneta. Qual a dica que você dá agora para eles começar? Terminou de escutar o podcast, eles já começam a faturar mais através da venda ativa. Primeiro, tem a PTL, primeiro né? passo é o quê? Você tem o teu produto, você tem o teu serviço, você precisa ter uma lista de potenciais prospectos. Então, você monta a tua lista aí de 100 a 200 nomes. 100 a 200 nomes. Normalmente, as pessoas levam, na média, de 24 a 48 horas para fazer essa lista. Né? E aí, eu faço a pergunta para quem tá ouvindo. Você quer ser acima da média ou abaixo da média? Maravilha. Aí fica a critério da pessoa. Sim, eu quero estar na média de 24 a 48 horas para você montar essa lista de 100 a 200 potenciais prospectos para o teu negócio. Sim. Tendo essa lista montada, passa a mão no telefone. Eu não sei se as pessoas sabem. Tem gente que não sabe, tá? Mas isso aqui faz ligação. Isso aqui faz ligação. Então, passa a mão no telefone e liga para as pessoas. Entre em contato com essas pessoas. Perfeito. Falando que você tem algo novo, que você está começando algo novo. Qual que é o objetivo dessas ligações? É marcar uma exposição daquele seu produto, do seu negócio. Legal. É isso. Silvio, mas eu não sei como fazer. Não importa, faz. Feito é melhor que perfeito. Então,
entra em movimento. Faz Essa uma é a lista. técnica do PTL, você sabia ou não? Qual que é a técnica do Do PTL? telefone. Pega o telefone e liga. É isso, é isso. Uma técnica boa. Você tem uma lista ali com seus principais potenciais prospectos, Legal. seus potenciais clientes. Liga Legal. para todos. Sim. Para todos. Aí você vai ligar todos? Todos. E depois o que eu faço? Depois eu aumento essa lista. Imagina uma coluna, né? Você coloca 100, liga para todos. Aqueles que marcar, vai para a próxima coluna. Isso. Aqueles que marcar uma exposição. Aqueles que da exposição marcou, sei lá, uma negociação, ou até mesmo comprou o produto, vai para a próxima. Ah, cara, se aquela lista lá, aquela primeira lista que tinha 100, o que eu faço? Cara, aqueles que não marcaram, é o caso de talvez você retornar em outro momento, mas agora não é o caso de você insistir. Coloca novos nomes, né? Exato. Sempre tem que alimentar as 3 E listas. pega indicação, porque com É isso certeza aí. algumas pessoas vão conversar com você, algumas vão comprar, É isso outras aí. não, e aí você vai alimentando essa lista com indicações, que É. são os contatos mais poderosos que a gente pode ter. Aham. São as indicações. É isso aí, porque sempre... E é assim, ó, se eu falar pra você assim, sei lá, enfim, qualquer coisa que eu te perguntar, você vai falar assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe. No mínimo, você vai falar, eu não sei, mas eu sei quem sabe que faz, né? Então, você vai terceirizar ainda para uma terceira pessoa. O que isso quer dizer? Que talvez o seu cliente não vai comprar de você, mas ele sabe, ele pode te indicar quem compra. Perfeito. E essa outra lista ali, esse outro cliente que ele te indicou, talvez ele também não compre, mas ele também pode te indicar quem compra. E por aí vai, né? Então, a questão é alimentar essas 3 listas. A lista da prospecção, a lista da qualificação e a lista de cliente. E a lista de acompanhamento. Né? Isso, acompanhar o cliente e tal. Perfeito. Bacana. Mas Show. dica prática é isso? Entra em Não, movimento. perfeito, adorei, Entra em adorei. movimento. É isso aí. Não tem outra coisa a não ser você começar, cara. E é aquilo que a gente já falou aqui, só reforçando. Só dá pra se tornar bom quando você faz várias vezes, né? Citando de novo o exemplo do Caio Carneiro, eu lembro de uma história que ele conta que ele vendia, eu não lembro o que era, acho que era prova, trabalho, não sei, na escola. Ele vendia alguma coisa na escola. Ele vendia ficha da cantina. Isso. É isso. Ele vendia alguma coisa. Isso, ficha da cantina na escola, quando criança. Cara, hoje eu, enfim, não faço ideia de quantos anos ele tem, mas olha quanto tempo faz que ele vende. Hoje ele é um dos maiores, é aquilo que a gente já falou aqui. Porém, desde criança ele tá vendendo. É isso. Então não tem outra alternativa a não ser você começar hoje, né? A pessoa começar a vender Quanto antes, melhor. hoje. Cara, legal. Estevo, a gente já tá caminhando pro fim. Por mim, eu ficava mais umas 3 horas falando, porque vendas é Tem maravilhoso. assunto, né? Oh! Tem coisa. Tem bastante coisa. Deixa eu só ver aqui. Cara, tem uma pergunta aqui pra te fazer. Tinha até esquecido dela, mas é uma pergunta polêmica. Eu gosto de pergunta polêmica. Veja bem, a gente já falou aqui que tem o preconceito, né? Que as pessoas têm o preconceito de ser vendedores e também tem preconceito de vendedores. Quando elas vê ali um vendedor, elas falam, ih, lá vem, vai me vender alguma coisa. Sempre assim. Só que todo mundo compra, né? As pessoas adoram comprar. Eu, por exemplo, amo comprar. Dá mais no desconto, né? Quando tem uma promoçãozinha. Perfeito. Se a gente adora comprar, por que a gente odeia vendedor? A gente, não, tá, galera? Mas assim, no modo geral, as pessoas têm um preconceito com vendedores. Mas se as pessoas amam comprar, por que elas não gostam dos vendedores? Não é que não gostam dos vendedores, tá? Legal. Elas não gostam do vendedor chato, aquele vendedor que Perfeito. fica tentando te empurrar alguma coisa. legal. Que parece que... Porque as pessoas não gostam de sentir que estão sendo passadas para trás. Tá? Então, quando você não tem as técnicas do relacionamento, quando você... Porque, de novo, você mesmo falou isso. A venda é resolver um problema. Tem gente que até gosta de mudar, né? Não Legal. fala de vendedor. Porque vendedor é o quê? É o que vende a dor? Não, então ele é um solucionador. Legal. Então ele é solucionador. Então, quando você está resolvendo o problema de alguém, a pessoa ela vai te amar. Por quê? Porque você está resolvendo o problema dela. Show. Diferente de aquela pessoa que só quer te empurrar uma coisa a mais. Legal. Tá? Então, não é que a pessoa não gosta do vendedor. Ela não gosta do inconveniente. Ela não gosta daquela pessoa que... E não sabe nem o que tá fazendo, na verdade. Exato. Né? Eu vejo assim, Estevo, que a pessoa que não gosta de vendedor é porque muito provavelmente ela teve uma experiência ruim ali em algum momento, né? Por conta disso, por conta da falta de conhecimento de um vendedor, né? Aquela pessoa que é o vendedor, que está sendo o chato ali da história, vamos assim dizer, é a pessoa que tem a técnica
mas talvez falta emoção, ou talvez também não tenha técnica. Falta os dois. Na verdade ela não tá sendo profissional, né? Tá sendo amadora. Sim. E o pior de tudo é quando você vende um produto pensando em você. Não pode. Se é o Estevão que vai comprar, eu tenho que pensar nele. Isso. É mais ou menos assim. Tá, eu conheço o Estevão, eu sei que ele gosta de tomar Monster. Até consigo te vender Red Bull. Se eu conseguir fazer talvez um comparativo ou te mostrar as principais diferenças e qualidades de um Red Bull. Mas não, só se você resolver o meu problema. Mas te conhecendo, é isso aí, mas te conhecendo, eu vou ter que atuar na onde você... o Monster resolve o seu problema. E eu, Cássia, já sei, porque você já me contou. Então, não adianta. Ou eu chego com um produto que realmente vai resolver seu problema, ou eu nem... É muito aquela cena Agora, clássica... se eu pensar em mim... É muito aquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, né? O cara fala assim, me vende essa caneta. Aí o cara fala, escreve um negócio aqui nesse papel. Não tem caneta. Pum, o cara joga a caneta. É mais ou menos... nesse caso que você falou, exatamente isso. Eu quero um energético. Não tem Monster. No meu caso, né? Prefiro mas tem o Red Bull. Então tá bom, vai ser o Red Bull, porque é o que tem. Sim. Resolveu o meu problema. Meu problema era o quê? Eu precisava disso. De um energético, Solucionou meu problema. Perfeito. Né? Então, eu acho que é muito disso. Você precisa... Por isso que é importante você fazer boas perguntas. Porque as boas perguntas que você fizer pro teu prospecto vão fazer com que você entenda a necessidade dele e o problema que ele tem para você solucionar. Você conheça ele, é isso aí. Se você não conhece... E aí você não vai ser o vendedor chato. Ele nem vai te relacionar a vendedor. Ele vai associar você a alguém que resolveu o problema dele. Sim. Agora, um vendedor chato também é aquele que não... Além de não ter técnica e gestão, é aquele que não conhece o cliente. Ele não conhece, então ele vende o produto para si. Né? Ele acha que... Só quer dinheiro. Isso. Então, é talvez por isso que as pessoas não gostam de vendedores. Mas por que elas compram? Porque ainda assim, mesmo ela tendo esse preconceito com vendedores, eles acabam comprando. E aí eu tenho uma teoria, que é o fato dos gatilhos. Os vendedores bons, eles acionam gatilhos na gente inconscientes. Por exemplo, por que história vende? Porque história conecta. E quando você se sente parte daquilo que você está escutando, aí você fala, caramba, por exemplo, o Red Bull. Você gosta de Monster, eu curto Red Bull. Primeiro que, pra mim, Monster, de algum motivo, não me faz bem. Eu não entendi por que até hoje. Mas eu gosto de Red Bull. E uma coisa que me chamou muito a atenção na Red Bull foi o dia que eu descobri que dentro do... Isso faz um tempo. Que dentro do Instagram da Red Bull não tem uma foto da latinha deles. Só tem tudo que a Red Bull pode te proporcionar, entre aspas, ali, né? Mas olha só que engraçado. Eu vi lá o Instagram deles... Vi que não tinha uma propaganda, não era um catálogo. Era coisas que o Red Bull pode permitir que você faça, entre aspas. Eu falei, caramba, legal. Tinha gente saltando de paraquedas, postando corrida, não sei o quê, e sempre tomando uma latinha de Red Bull. Bacana. Cheguei no mercado para comprar energético. Inconscientemente, eu levei para casa Red Bull. Lógico. E me apaixonei por Red Bull. É isso. Então, assim, o que as pessoas não curtem vendedores, mas compram, por quê? É os gatilhos que os bons vendedores conseguem acionar na cabeça deles. Daqui a pouco, na hora de você fazer seu merchan, as pessoas vão comprar de você. Porque durante esse nosso bate-papo, diversas vezes você fez alguém parar e prestar atenção em você e falar, cara, esse cara é bom. E daqui a pouco, quando você oferecer qualquer coisa, elas compram. Então, é o que eu acho, assim. Nós tem a cultura de que vendedor... a gente tem preconceito com o vendedor, mas sempre compra. A gente não para de comprar nunca. Mas por conta desses gatilhos, né? Perfeito. Gatilho de escassez, gatilho de novidade, enfim, tem um monte, né? Da história, enfim. Legal. Obrigado. Obrigado pela conversa. Eu que adorei. agradeço. Eu adorei. De verdade. Inclusive, eu soube agora há pouco que você tem... Você tinha, né? Um podcast, Papo com Lendas. Ele tá parado por enquanto. Mas vai voltar, né? Estamos vendo ainda. Legal, legal. Mas, então isso aqui é comum pra você? É normal? Já fiz alguns. Show. Mas fiquei muito feliz de você ter aceito o convite, de você ter vindo aqui conversar comigo. Aprendi bastante. Cara, tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu pra caramba. E tenho certeza que depois disso, se eles aplicar tudo que a gente conversou aqui, eles vão conseguir ter um retorno legal lá na empresa deles. Eu tenho um desafio que eu gosto de fazer com o pessoal aqui, que é você resumir em palavras-chave, falar palavras que pode resumir vendas, a importância de vendas. Posso mudar? Por favor? Posso
tentar passar um pouquinho do segredo do sucesso para as pessoas. Fica à Para vontade. finalizar Fica à o vontade. papo. Aham. Uma vez eu escutei isso do Caio, inclusive, que é a história do toque de Midas. Já ouviu falar do toque de Midas? Não. O rei Midas é um rei da mitologia, né? E esse rei, uma vez, ele ajudou um servo do deus Dionísio, que é o deus do vinho. Certo. E o deus Dionísio, como forma de agradecer ao rei Midas, ele concedeu um desejo para ele. Aham. E o rei Midas falou que o desejo dele era que tudo que ele tocasse virasse ouro. Enfim, tem a história lá que depois ele se arrependeu, porque realmente foi literal, né? Tudo que ele tocava virava ouro. Só que esse termo, ele acabou ficando marcado dentro da história, né? Então, hoje, você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que tudo que ela toca vira ouro. Aham, sim. É referente a esse toque de Midas. Sim. Né? E uma vez eu ouvi que o toque de Midas, que todos nós temos o toque de Midas, que o sucesso, o segredo do sucesso para que tudo que a gente toque vire ouro está na nossa mão. E aí cada dedo representa uma dessas características. Certo. Né? Então, o dedo polegar é a positividade, Perfeito. que é fundamental para você ter resultado. O indicador é o que indica a direção. Direção. Então, é para você ter um direcionamento, para você saber onde você quer chegar, porque senão qualquer lugar serve. Legal. Esse aqui é o da atitude, Legal. porque você não mostra esse dedo Para qualquer pessoa sem Legal. ter atitude. Aham. O anelar é o dedo do compromisso, porque ou você está 100% comprometido, ou não. você não vai ter resultado. Legal. É igual no relacionamento, né? Imagina você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora. Se a sua esposa, ou seu marido, ou seu namorado, namorada, enfim, vira para você e fala o seguinte: amor, eu fui fiel no nosso relacionamento 99% das vezes. Sucesso é a mesma coisa. Ou é 100% ou é nada. Assim. E por último, o detalhe, né? Porque a vida, ela não é dos momentos em que a gente respira, mas dos momentos que a gente perde o fôlego. Show. Então, eu acredito que a gente tem esse segredo do sucesso, esse toque de Midas nas nossas mãos, a gente só tem que colocar eles em prática, né? E para resumir a questão das vendas, né? A importância das vendas. Primeiro, ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, vendas é tudo. Tudo Perfeito. é venda. Entenda isso. Legal. Né? Entenda isso e vai para ação, né? Planejamento mais ação vai te levar aos resultados. Perfeito. Fechou? Adorei. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu vou resumir rapidamente aqui qual as palavras que eu acho que resume vendas, que é entender que vendas está no centro, que ela é o centro de tudo, senão, assim, o centro da empresa, né? Eu quero dizer. Se você não vende, você morre, que é bem isso que você falou. Então, a gente vai de encontro, casa aqui o que a gente conversou. Técnica, a gente precisa de um pouco de técnica, que a técnica não é só o método, mas também aquela questão de você treinar a emoção, de contar a história e tudo mais. Persistência. Se você não persiste, escutei um não. Você precisa persistir para passar para o próximo, para sempre alimentar aquelas listas que nós falamos aqui anteriormente. E, por fim, o sucesso. Para você ter sucesso, eu acho que ter o sucesso em alcançar os objetivos que você colocou lá atrás, que você traçou lá atrás, para você crescer a sua empresa, melhorar a sua equipe, melhorar até mesmo a sua vida, você precisa vender. Então, Perfeito. eu acho que essas 4 palavras resumem vendas, que é centro, técnica, persistência e sucesso. Beleza? Perfeito. Obrigado pelo obrigado. Convite. Tamo junto. Tô feliz demais. Que bom. Muito feliz mesmo em ter te conhecido, em você topar participar aqui comigo. A gente tem bastante... Acredito que a gente tem bastante coisa ainda para conversar, Com certeza, tá só projeto para essa fazer. parceria. Obrigado novamente e ó, vambora. Vou te cortar um pouquinho para lembrar você que tá assistindo, tá ouvindo. Lembra de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar legal. com o maior número de pessoas. Perfeito. Vamos ajudar aqui a Cássia com o projeto dela, porque tá bem bacana. Perfeito. Obrigado, tá? Tamo junto. Último desafio. Vai. Você já sabe qual é? Não sei. Juntos a gente olha pra câmera do meio e aí no 3 nós falamos dê um up. Dê um up. Fechou. Perfeito? Perfeito. 1, 2, 3. Dê um up.